semana bastante interessante, podemos dizer assim, para o mercado, tanto aqui no Brasil quanto em Chicago também. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Aaron Edwards, ele que é analista de mercados, fala ao vivo lá dos Estados Unidos e participa desta edição ao vivo conosco. Aaron, esta semana, ou talvez os últimos 10 dias, foram realmente de muita mudança. O mercado da soja mudou. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Finalmente notícias boas, né? Demorou uns 3 meses, mas finalmente essa semana estamos começando a ter notícias boas. Então mudamos, né, Aaron? Aaron, os últimos números apresentados, seja pelo Departamento de Agricultura americano ou aqui na Conab, eles trouxeram algumas percepções interessantes. O do departamento trouxe aquela elevação para as importações chinesas. Quero saber se você acredita que aquele número é possível. Trouxe ali um aumento nas exportações do Brasil e aí precisa ajustar no papel esta situação. Enquanto que a Conab, alguns dias depois, trouxe aqui no seu sexto levantamento uma redução nas estimativas de produção de soja do Brasil e também dos seus estoques. Como é que esses números apresentados, eles estão juntos, mostrando algum cenário para esse mercado da soja? É uma excelente pergunta. Então, primeiramente, falando do relatório do USDA da sexta-feira passada. A minha leitura desse relatório é que esse relatório, na realidade, ele não foi muito favorável. O que foi interessante sobre esse relatório é que o mercado meio que ignorou o relatório e conseguiu entrar em tendência de alta. E aí, o relatório da Conab de terça-feira, os números são interessantes. Por quê? A projeção inicial pelo USDA era de um crescimento de estoques a nível mundial para a soja, um crescimento de aproximadamente 15 milhões de toneladas, e o USDA projetava uma safra de 162 milhões de toneladas para o Brasil, começo do ciclo da safra de 23, 24. O número da Conab de terça-feira, 146 e os quebrados, já é 15 milhões de toneladas menor do que a projeção inicial do USDA. Então, tudo ou mais constante, pelo número da Conab, nós estamos dentro de um quadro de oferta e demanda similar ao ano passado para a soja. Se o número da Conab está certo, muitas consultorias privadas, produtores, falam que o número da Conab ainda está alto. Então, se esse número for reduzido, nós podemos ter uma situação em que os estoques estejam a nível mundial para a soja tão apertados quanto ano passado, ou pelo menos similar. Então, o quadro fundamentalista, se a Conab está certo, pelo menos deu uma enxugada, e principalmente os fundos que vêm de forma especulativa, derrubando o preço da soja em Chicago por 3 meses, eles começaram a se sentir desconfortáveis com a posição vendida deles. Então, demorou, mas eles estão se sentindo desconfortáveis, e o que nós estamos vivendo hoje é um processo de recompra desses especuladores combinado com a demanda, como você falou bem, né? A demanda de fato pela soja. Então, nós temos demanda pelo produto físico e também pressão de compra pela recompra desses especuladores que estão com posições vendidas. Bom, a gente tem esse quadro relacionado aos compradores, aos importadores, quem vai agora precisar ter essa cobertura de posições. Me fala uma coisa, Aaron, em relação à soja que está disponível. Eu estava olhando alguns números hoje aqui internos no Brasil e alguns estados seguem com uma estimativa, né, de comercialização ainda muito baixa, né? Eu olhei do estado do Mato Grosso, está em 35,5%, de acordo com o SIGA aqui no Mato Grosso do Sul, está em 34,5%, olhei também o estado de Goiás, 32%, de acordo com a ProSoja de lá, ou seja, nós estamos ali com um pouco mais de 30% da soja comercializada e o produtor aparentemente está conseguindo segurar parte da sua produção. É possível que a gente veja, pela lógica, a demanda toda sinalizar compra no Brasil e a gente ter alguma mudança no curto prazo?
Olha, nós estamos conseguindo uma recuperação de preço de soja, né, no mercado físico brasileiro, mas eu acredito que essa recuperação no preço físico de soja vai ser limitado em seu potencial de alta, vai ser limitado por pressão de venda de produtores. Então, eu acredito que tem produtores que ainda têm soja para vender com prazo até o fim de março, até o fim de abril, tem prazo curto, digamos, menos que, né, dentro de 1 a 2 meses, que precisam fazer vendas. E eu acredito que essa pressão de venda vai limitar o potencial de ganho no mercado físico brasileiro. Muito bem, Aaron. Aaron, e aí pegando nessa linha, né, e nós vimos e estamos, de certo modo, não dá para dizer que não há uma crise, porque parte do produtor brasileiro já precisou negociar, comercializar, travar negócios com a soja com preços muito abaixo, não negociou antes, e isso é um problema em relação aos valores que hoje são negociados, ou que, principalmente os que estavam sendo negociados há 2, 3 semanas, um mês atrás. Então, nós temos um cenário de crise instalado aqui. Aqui, as discussões no Brasil hoje são de medidas governamentais e também da iniciativa privada para ter arrolamento dos vencimentos, para evitar o endividamento do produtor e, com isso, o acesso ao crédito. Então, temos uma crise instalada. Essa crise hoje que a gente vê na produção para os produtores rurais no Brasil, ela poderia ser evitada com correções, divulgações, eu diria, dos levantamentos de safra um pouco mais pontuais em relação àquilo que está no campo? Pode ser que, se relatórios, por exemplo, do USDA, da Conab, se eles tivessem feito ajustes mais agressivos antes, pode ser que nós não teríamos tido esse período de 3 meses de queda de preço. Isso é possível, tá? Mas o comportamento deles não foi anormal. Eles lançam uma safra grande e eles são muito tímidos em reduzir essa safra, especialmente o USDA. Então, não foi um comportamento anormal deles. Em relação a opções de financiamento para segurar mais esse grão, havendo pressão de venda, a gente pode mudar a data do calendário que essa pressão de venda entra, mas se tem produtores com compromissos a vender, eventualmente eles vão ter que fazer vendas. O que eu recomendo na boa comercialização é que você precisa fazer vendas antecipadas em um volume que não é tão grande que vai comprometer tua capacidade de entrega, mas que é grande o suficiente para te dar a capacidade logística e financeira para você não precisar vender agressivamente nesse período das baixas, né? Que a gente sabe que abril muitas vezes é um mês pesado no mercado, janeiro é um mês pesado no mercado doméstico do Brasil, então não é interessante você precisar fazer vendas na safra. Você escolher fazer vendas na safra porque a situação é favorável, ok, mas não é o mundo que a gente vive hoje. Então, para mim, o remédio para a solução era o produtor, dentro da porteira, ter ajustado a comercialização para se programar, para não precisar estar fazendo vendas significativas agora. Isso que pode dar uma solução de longo prazo para essa crise que está acontecendo, que nós temos uma situação em que produtores estão financeiramente em uma situação comprometedora, a safra é curta e o produtor está sem muitas opções. Então, é uma crise nesse sentido, mas é uma crise que poderia ter sido administrada um pouco melhor pelos produtores, com um pouco de planejamento e trabalho de base, inclusive trabalho dentro da porteira, né, de se programar melhor para esse momento. Aaron, dá para considerar que desta safra 23-24, o pior já passou e soja em Chicago vive a partir, já desde essa semana, um novo patamar de negócios, um novo patamar de preços? A soja em Chicago está em tendência de alta. Eu acredito que essa tendência vai continuar. No longo prazo, o mercado de soja, falando da próxima safra e tudo, já faz uns 2 anos que o nível de preço da soja vem baixando e eu acredito que essa tendência vai continuar no sentido, o preço mais alto em Chicago 2 anos atrás era mais alto do que o preço mais alto ano passado
e eu acho que essa tendência, nós estamos em um mercado com características mais baixistas. Então, no longo prazo, pensando para a próxima safra, talvez o patamar de preço que você estava acostumado do ano passado tem que baixar essa expectativa. Falando de Chicago. Falando do mercado doméstico, sempre é complicado esse período da safra, mas havendo escassez de soja, nós ainda podemos ter um potencial de preço para o futuro. Chegou na baixa, eu não sei se eu falaria isso, porque muitas vezes abril é um mês muito pesado. Então, se a gente tiver um volume grande de soja que vai ser despejado no mercado físico brasileiro e começar aquele efeito de manada de pressão de venda, ainda pode ser que nós temos 1 ou 2 capítulos tristes nesse preço da soja no curto prazo. Mas para quem consegue ser otimista e não precisa fazer essas vendas no desespero na safra, eu acredito que é motivo de otimismo, sim, para preço, tanto em Chicago quanto no mercado físico. Eu espero que chegou às baixas, mas está cedo para fazer essa afirmação, na minha opinião. De qualquer maneira, você trouxe esse dado, né? O mercado, ano a ano, tem mostrado valores para a soja mais baixos, independente da recuperação do momento. E, claro, você tem mais oferta, o preço tende a cair e assim por diante. Então, a gente deve ver ainda algum recuo. Mas, em relação à produção de soja, não foi só o preço da soja que caiu. Alguns componentes que passam por diversas situações, fertilizantes, combatentes de campo, sementes, também estão sofrendo uma pressão em relação aos valores, aos preços. A gente pode estar entrando, aí falando principalmente do produtor, tanto norte-americano quanto no Brasil, a gente pode estar entrando numa nova era que os custos também têm que diminuir, está sendo, de certo modo, repensar os valores que estão sendo praticados dentro de toda a cadeia produtiva? É uma excelente pergunta. Então, qual que é a natureza, assim, falando natureza macro da economia agrícola de produção de commodities, soja, milho, por exemplo? Você tem o normal desse mercado quando você tem suficiência de grãos, você tem oscilações de preço dentro de uma faixa de preço menor, você costuma ter algumas oportunidades ao longo do ano que dão margem de lucro, mas são margens de lucros mais tímidas. Quando você tem um período de escassez de grãos, aí você tem essas margens de lucro mais confortáveis, como tem sido o caso de 2020 até ano passado. Então, assim, por muitos anos, 2, 3 anos, o produtor brasileiro viveu um momento confortável, o produtor norte-americano viveu um momento confortável no sentido de nível de preço. Normal, o que é muito comum na agricultura são margens de lucro pequenas, oscilações menores de preço, e você tem ao longo do ano, muitas vezes o mercado está trabalhando no vermelho com poucas oportunidades de dar lucro. Não me surpreenderia se, pensando nos anos futuros, se essa não é a característica por um período prolongado de tempo, que seria um momento de um pouco mais de estabilidade. E isso é normal do mercado de commodities. Aí pode ter uma quebra de safra, um aumento de demanda, algo que muda esse quadro e, novamente, no futuro, em algum momento, nós vamos ter ciclos de alta novamente, que podem durar vários anos, como nós tivemos lá em 2012, como nós tivemos lá em 2020, 2021. Então, isso acontece, mas esse período de preços altos, isso é mais uma anomalia que acontece por 2 ou 3 anos durante um ciclo de 10 a 15, do que uma via de regra da atividade normal, né? A natureza da agricultura é produzir, enquanto tem uma margem grande de lucro, isso chama mais produção e essa produção aumenta os estoques e reduz o preço. E nós estamos vivendo esse ciclo. É doloroso, mas não é inédito nem fora da curva. Eram, para encerrarmos, o preço internacional da soja em tonelada, que é negociada por Estados Unidos, por Brasil, está muito fora daquilo que é historicamente, que a gente olha os valores, está muito fora daquele padrão histórico dos últimos 10, 15 anos?
Isso que é a grande chave, né? Então, eu acredito sim que, por exemplo, falando de preço de Chicago, 8, 9 dólares em Chicago, teve inflação. Talvez esses 8 a 9 dólares em Chicago não vai mais voltar, ou talvez o novo patamar de preço é 10, 11, mas 10, 11 dólares, talvez até 12 dólares, mas 11 dólares é bem abaixo de 17, 16, 15, 14 que foi negociado. Então, mesmo se o patamar de preço é mais elevado do que antes do Covid, ou no período da guerra comercial, mesmo se esse patamar de preço cresceu, talvez até tenha crescido 10 a 20%, mas ainda é menor que os anos anteriores. Então, essa questão do normal, para mim, talvez nós estamos em um novo normal em que o patamar de preço é um pouco maior do que antes, né, dessa ascensão de preço que começou em 2020, mas não necessariamente os preços praticados entre 2020 e 2023.